mensagem foi maravilhosa, não foge da minha visão. Inclusive eu tenho uma religião, eu cultuo um Deus que é o mesmo Deus de todos, mas a primeira vez que eu venho aqui hoje, a mensagem foi para mim. Que precisamos ser verdadeiros cristãos, não aquele cristão chorão que quer fazer barganha com Deus, mas aquele que tem a consciência, que não tem medo, que sabe que se partir hoje para a eternidade, ele vai estar com Cristo. Porque nos chama principalmente a buscarmos realmente aquele Deus vivo dentro da gente e não simplesmente a religiosidade. Mais uma vez, Caio nos conclama para uma reforma íntima, onde buscamos cada vez mais sermos seres humanos justos, amigos, fraternos e vivenciarmos na simplicidade, na naturalidade o amor de Jesus, para que tenhamos felicidade, paz e harmonia. Que nós temos que viver uma vida com Cristo de verdade, na prática. E o segundo fator é que a gente tem que estar bem embasado na palavra de Deus. Esses foram os dois aspectos da palavra de hoje. Achei excelente, recomendo a todos virem, vale a pena realmente, além de pastor, um psiquiatra, né? Vale a pena vir. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Ouçam a leitura da palavra. Sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, tanto no corpo estamos um edifício, ausentes, não feita por mãos, eterna nos céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto um edifício, não feitos do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que todas elas se fizeram novas. Olha só, gente, Paulo inicia usando uma linguagem tabernacular. Ele diz que o nosso corpo é como um tabernáculo, é um aparato de peregrinação. Isso aqui é uma passagem, é uma jornada. Nós estamos todos no caminho. E aqui não há morada fixa. Eu sou um espírito que habita um corpo. Mas vocês estão olhando para um espírito. Essa é uma reunião de espíritos. Parece estranho.
Mas só há espíritos aqui. Espíritos visíveis estão aqui aos meus sentidos e alguns invisíveis. Anjos, principados, potestades e tudo mais. Tudo que acontece, que é transformado em história, que é objeto de troca relacional, percepção, é relação entre espíritos. Você sabe que os animais mantêm níveis de comunicação, mas a relacionalidade com características de pessoalidade é uma qualificação de entes que são espíritos. Por isso que nós humanos temos essa possibilidade. Paulo diz que ele é, à nossa semelhança, um espírito que habitava um tabernáculo frágil, um tabernáculo inacabado. Isso que está aqui é a transitoriedade. Por isso é que a gente se assusta. Encontra o cara a última vez com 17 anos e o reencontra com 47, passa por ele e não vê que era o teu melhor amigo. Porque essa coisa cresce longitudinalmente, latitudinalmente, cresce em todas as direções, incha, se deforma, se transforma. A vida faz plásticas para o bem e para o mal. Paulo chama isso aqui de corpo de morte também. E diz que a experiência do espírito preso à contingencialidade do corpo, ou seja, na linguagem dele, do tabernáculo, é um existir entre esperanças e gemidos. E aí outra vez a linguagem do paradoxo se estabelece como manifestação da verdade do Evangelho. Porque de um lado ele diz: nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, aspirando ser revestidos por aquilo que é definitivo. Se nós formos encontrados vestidos e não nus. Obviamente que ele não está sendo literal e não esperava que a burrice do leitor chegasse a tanto. Quando ele disse, se formos encontrados vestidos e não nus, ele não estava dizendo, como muita gente no meio cristão pensa, que se o Senhor Jesus apareceu, se a hora da morte chegar, ou se a vinda e a parousia acontecerem, o Filho do Homem vier e você estiver de cuequinha sumária, você não será arrebatado para a glória dos céus. Esse tipo de idiotice Paulo jamais nem concebeu que alguém fosse capaz de conceber. Ele ia ficar assustado se visse o que fizeram, uma maravilha das coisas que ele escreveu. Estar vestido e não nu é uma alusão àquela parábola de Jesus, aonde gente de todos os tipos, coxos, mancos, desqualificados, marginais, são chamados para a boda do Senhor de todas as coisas, porque os convidados originais arranjaram desculpas e álibis para não aparecerem. A única demanda que se fazia é que aquele que fosse como fosse, mas se vestisse com as vestes que eram providenciadas pelo dono da festa, até que ali, no final da festa, quando chegou o dono, o Senhor verificou que entre todos os aleijões que se divertiam no banquete da glória, havia um, todavia, que tinha tentado entrar com suas próprias vestes, e esse foi posto fora. Com isso, Paulo está fazendo uma alusão clara e simples a estar vestido com a consciência da justificação total e absoluta feita por Jesus em nosso favor e imputada e atribuída pelo Pai a nós, de modo que quando Ele nos vê, Ele vê Jesus. Está consumado. Também faz com que, daqui para frente, o meu rosto diante do trono de Deus seja o rosto de Cristo. Ele é meu sacerdote, por isso também
ele não fica dizendo ele e dizendo eu. Quando ele diz ele para o Pai, ele diz eu, porque eu estou nele. Isso é salvação eterna. E a segurança disso. Então está vestido, está com essa consciência, está nu, está desvestido disso, coberto pelos mantos e trapos ardilosamente presunçosos e arrogantes da nossa justiça própria, do nosso auto-virtuosismo, das nossas falsas bondades, das nossas correções e impecabilidades, das nossas autoexaltações, disso tudo que aos ouvidos de Deus chega como abominação, porque é fruto da cegueira do ser pedrado que perdeu até a possibilidade de se auto-perceber. Aí ele diz, olha, a gente está de passagem no tabernáculo, mas enquanto isso a gente experimenta um paradoxo, porque nós estamos indo para o Senhor e essa é a esperança. Mas justamente porque nós somos habitados por essa esperança e sabemos da transitoriedade dessa viagem, dessa passagem, é que nós gemimos no nosso espírito, ansiando e esperando, não pelo dia no qual nós sejamos desvestidos. Paulo não quer desencarnar, ele não quer virar alma penada, ele não sonha com uma existência espiritual de um ente etéreo. Ele diz, o nosso sonho, o nosso gemido não é apenas para que a gente deixe esse tabernáculo. Isso ainda é transitório, porque haverá o dia que eu vou deixar este tabernáculo e eu vou habitar com o Senhor, mas isto ainda não é o fim. Ele diz que o desejo dele é que ele não apenas deixe o tabernáculo, mas que esse corpo mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, ele não quer ser desnudado, ele quer ser revestido por uma veste superior. Ele não quer ser desencarnado, ele quer é que esse corpo de morte se glorifique no estado perene e eterno, que ele chama de um edifício da parte de Deus, construído não por mãos humanas, eterno nos céus, que tanto é uma habitação comunal e coletiva, quanto é também a descrição da durabilidade desse meu ser eterno e completo, que em Jesus já está realizado, mas que eu vou experimentar em plenitude. Enquanto isto eu vivo o paradoxo, eu anelo por isso e desejo de todo o coração. E esse anelo gera, em alguns momentos da vida, gemido. Quando é que gera gemido? Quando você está cercado de contradição, de angústia, de perrengue, de falta de entendimento, de estupidez, de oponentes, de satanases contrários, de espíritos imundos mesmo, malignos, que só chegam para te perturbar, relações que só querem te contaminar, roubar, tirar, exaurir, sugar, viciar, produzir dependência. E a gente fica cercado daquilo que a gente sabe que não é, que a gente já viu que não é, que a gente já percebeu que não realiza nada, que é engano, que é ilusão, que é guerra de eternos meninos, que é a doença do infantilismo de um ser que não quer crescer para se tornar aquilo por que foi chamado e por isso escolhe existir na mesquinharia e na mediocridade de uma vida que não transcende a coisa alguma e para quem tudo que faz sentido é o que se pode pegar, palpar, trocar, ganhar, e tudo o que é glória é apenas aquilo que pode ser visto como prestígio. Você fica cercado pela animalidade dessa burrice e enlouquece um ser que já viu o céu.
cansa. Cansa. Até Jesus cansou, disse, até quando eu vou sofrer? A alma geme. Ela geme não para morrer. Ela geme querendo ser revestida pela totalidade e pela plenitude. E na medida em que geme, paradoxalmente nesse gemido nasce uma extraordinária esperança. Aí Paulo prossegue e diz, olha, eu tenho consciência, e justamente por isso sempre tenho bom ânimo, sabendo que enquanto eu estou neste corpo, eu estou ausente do Senhor, no sentido de que eu estou ausente desse lugar de intocabilidade das contingências da vida, dessa existência. Justamente por isso eu vivo aqui com bom ânimo, visto que não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Entretanto, estamos em plena consciência pretendendo deixar o corpo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer aqui, quer em qualquer lugar, quer presentes, quer ausentes, quer observados, quer não observados, quer com testemunhas ou na solidão do ser, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis, porque a nossa vida é um flagrante permanente diante dele. Porque importa que todos nós, sem exceção, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito durante o momento histórico, por meio do corpo. Isso não significa uma filosofia gnóstica que diz que tem coisas que você faz com o espírito e tem coisas que você faz com o corpo. Para Paulo, essas coisas são uma só. Ele só está falando que nós todos vamos ser julgados pelas ações desse tempo onde nós estamos aqui, habitados por esse corpo, porque não existe nenhuma ação acontecendo do lado de fora que não tenha sido deflagrada antes do lado de dentro. Por isso, trata-se de uma coisa só. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Eu acho isso extraordinário. Ele se sabe cabalmente conhecido por Deus. Eu e Deus, o negócio está aberto. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Aí ele diz, não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa. E aqui o que ele está dizendo é que ele mesmo assumia para si, bancava nele mesmo, uma quantidade imensa de situações de conflito, de contradição, de choque, de guerra, de enfrentamento, de não negociabilidade, de não barganha, de não vergamento do ser por nada, enfrentando contingentes poderosos, simplesmente para que essa verdade do Evangelho da Graça não fosse mutilada na vida daqueles aos quais ele ministrava. Por isso ele oferecia a cara a tapa e a conflito, fazendo-se ele mesmo simbolização de todas as interpretações equivocadas, desde que a palavra da graça não fosse mutilada e a alma daqueles que estavam ouvindo o Evangelho por sua boca não fosse confundida pelas misturas de um Evangelho pervertido e fermentado que sempre esteve à disposição. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. O que esse homem está declarando aqui para nós é que ele tem consciência absoluta de que para poder manter o bom senso do Evangelho guardado e protegido na consciência dos discípulos
que o ouviam, ele tinha que viver a vida que era a própria loucura do ser para Deus e diante de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ele reconhece a intensidade da loucura de sua paixão, de suas causas, de suas lutas, de suas declarações e a radicalidade das suas confissões sobre a transitoriedade do tempo, sobre o fato de que para ele partir, estar com o Senhor é o que ele prefere. Ele sabe para onde está indo, justamente por causa dessa coisa que é tão contra o sentido instintual de sobrevivência humana, que quer se proteger, que não quer morrer, que quer viver para sempre, que quer beber da fonte da eterna juventude. É que ele vem e afirma algo que é contraditório a esse instinto natural da gente e diz que a loucura é tão grande e a consciência do bem herdado e da dimensão incomensurável da graça que o alcançara e da multidimensionalidade das moradas do Pai e da infinitude do chamado, é que ele considerava isso daqui uma passagem, e o fato de considerar isso daqui uma passagem, para aqueles que o assistiam, era como ver a vida de um maluco. Ele diz: eu todavia vivo essa loucura em Deus, para poder ter condição de manter vocês em juízo em relação ao Evangelho. Aí ele chega nesse ponto, que é onde eu realmente quero chegar. Foi só a introdução, eu prometo que o fim é mais rápido do que a introdução, aleluia. E diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Prestem atenção. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Presta atenção. A frase chocante é assim que nós, de agora em diante, já não conhecemos a mais ninguém segundo a carne. E se um dia conhecemos a Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que isso tem a ver com tudo que eu disse antes? Ora, a gente vinha falando de um homem que transcendeu a contingencialidade. Ele vive o tempo, ele sofre no tempo, ele experimenta perseguições e dói, ele é traído e ele sente, ele é abandonado e ele se encolhe, faz frio e ele pede uma capa, ele mergulha no tédio, pede livros para ler, amigos o abandonam e ele se sente desguarnecido, gente que ele ama, de repente passa a ouvir aventureiros apóstolos que chegavam querendo explorar e o coração dele se consumia entre zelos e ciúmes angustiados. Completamente gente, ao mesmo tempo que prefere deixar o corpo e estar com o Senhor. Esse homem afirma isto: se algum dia nós conhecemos a Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Para Paulo e para aqueles que ouviam a Paulo, conhecer a Jesus segundo a carne significava muitas coisas. Podia ter significado historicamente um dia ter encontrado com Jesus numa estrada. Ah, eu vi, sei quem é. Passei por lá num dia que ele estava falando. Pode significar qualquer
tipo de visualidade, de constatação histórica, de contemporaneidade em relação a Jesus. Conhecer Jesus segundo a carne, para aqueles que ouviam a Paulo e para o próprio Paulo, significava, sobretudo, o fato de que havia um contingente imenso de pessoas que tinham ouvido Jesus, que tinham crido em Jesus, que tinham sabido do que Jesus fizera e do que a ele acontecera e tinham obtido as primeiras interpretações espirituais do significado da cruz e da ressurreição feita pelos primeiros apóstolos. Ainda algo muito incipiente. Mas com o passar do tempo foram acabando, se entregando de novo à lei, aos cerimonialismos, aos sacerdotes, ao templo, ao judaísmo e a todas as observâncias que em Cristo estavam abolidas, porque Jesus era o cumprimento de todas aquelas coisas que eram só sombra e simbolização e que nele tiveram sua plenificação e seu final realizado. Aí Paulo diz: esse pessoal está conhecendo a Jesus só segundo a carne, porque eles só dizem o seguinte: são genealogias e mais genealogias, estudos de genealogias, vem da genealogia de Davi, vamos provar que é aquela guerra genética, sabe, genetiquinha, vamos provar que Jesus é da genealogia de Jesus, provamos, é da genealogia de Jesus. Se houvesse teste de DNA naquele tempo, iriam fazer com certeza, para mostrar que Jesus era da descendência de Davi. Conhecer a Jesus segundo a carne era poder contar um monte de historinhas que você ouviu, que você sabia. Tudo de um Jesus para fora. Tudo de uma crucificação que nunca virou cruz no coração de ninguém. De uma realidade de ressurreição histórica que não ressuscitou o espírito de ninguém em fé. Conhecer Jesus segundo a carne, no nosso meio, é a gente poder dizer que é de Jesus só porque conhece as 4 leis espirituais do Bill Bright. Conhecer Jesus segundo a carne é a gente dizer que é de Jesus porque entendeu as doutrinas da igreja sobre a justificação pela fé. Conhecer Jesus segundo a carne é a gente simplesmente dizer que conhece Jesus porque conhece o nome feito de J-E-S-U-S, que superabunda em culto evangélico em qualquer direção. Conhecer Jesus segundo a carne é a gente poder dizer que agora, quando o perrengue chega, a gente já não se benze, ou a gente já não faz figa, ou a gente já não segura o amuleto, ou a gente já não guarda o cristal perto, ou a gente não vai para uma cachoeira de poder, porque agora nós temos um poder maior. O sangue de Jesus tem poder. Mas ainda é conhecer Jesus segundo a carne, é só uma alquimia mais poderosa que se encontrou. Conhecer Jesus segundo o Espírito é simples. Ele diz antes dessa afirmação: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E se em algum tempo conhecemos alguém segundo a carne, já agora não conhecemos. E se conhecemos a Jesus segundo a carne, já não é deste modo que o conhecemos. Que introduz a realidade de que agora está em Cristo significa ser uma nova geração e uma nova criatura e uma nova criação e uma produção interior nova realizada pelo Espírito Santo, o que tem que significar um corte de natureza psicológica produzido por uma convicção espiritual. A convicção espiritual
é que eu morri em Cristo. Eu e todas as minhas obras passadas, as boas e as más. As boas porque são trapo de imundícia, e as más porque são mais mesmo. Eu estou hoje apenas confiante no que Jesus fez por mim. E essa fé estabeleceu um corte. E o corte significa que as coisas antigas já passaram. Que o diabo vai ficar rouco. Pode gritar, espernear, acusar, levantar a ficha, contratar detetive, fazer obra de arqueologia, de paleontologia ou de anatomia se encontrar o defunto, tentar mostrar todas as suas doenças, mas as coisas antigas já passaram. Aí surge um fator novo. De acordo com Paulo, aqui mesmo em 2 aos Coríntios, é como uma nova criação. Mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, hoje diz, haja luz. E a luz de Cristo resplandece nos nossos corações, e Ele está descrevendo um Gênesis existencial, onde Deus está recriando um mundo novo em nós, significando com isto que as coisas antigas já passaram e agora tem novas sendo introduzidas. Conhecer a Jesus segundo a carne é a gente se fiar no arcabouço da religião, das doutrinas, da justiça própria, das informações, da carteirinha do clube de membro da igreja, do tempo de casa, da quantidade de referências bíblicas que você decorou, quantas vezes você leu a Bíblia, gente da comunidade da fé que você conhece. Tudo isso começa a fazer do cara ter uma sensação de que ele conhece Jesus, só porque ele está aí no meio da feira, ele sabe quem é quem, os últimos lançamentos, os últimos livros, ele leu, conhece os teólogos, conhece o fulano, já esteve lá, já foi nesse culto, já aprendeu esse louvor. Ah, não aprendeu? Eu vou te ensinar. Ah, não podemos perder. Tem a reunião gospel, vai ter um festival gospel, vai ter um retiro gospel, tem um pregador gospel, tem tudo gospel. Ah, eu sou de Jesus, Jesus é lindo, é maravilhoso, vocês não acham? Nós somos de Jesus, quem não é de Jesus está perdido. Ai, coitados, estão indo para o inferno, não sabem. Precisamos advertir e dizer, vamos entrar num grupo, salvar o mundo, essa é a nossa tarefa. Nós conhecemos a Jesus, nós somos o povo de Jesus, somos filhos do rei, temos um adesivo no nosso carro que diz filho do rei, tem um outro que diz foi dado por Jesus, tem um outro que diz não bata na traseira porque meu Deus é brabo. Seja lá como for, o cara está lá conhecendo a Jesus. E até hoje não sabe de que espírito ele é. Porque quando a gente conhece Jesus segundo a carne, a gente vira religioso. Quando a gente conhece a Jesus segundo o espírito, a gente vira gente. O que nós não entendemos até hoje é que o projeto de Jesus não foi transformar seres humanos em cristãos. O projeto de Jesus era transformar seres humanos que estavam em processo de desumanização crescente, degradação incontrolável em seres humanos, ou seja, conforme a imagem dele mesmo, Jesus, o Filho do Homem. Conhecer a Jesus segundo o Espírito é ser movido por esse amor que nos constrange, é não fazer nada por medo, nada por medo, fazer tudo por amor, querendo lhe ser agradável. Quando os olhos de muitos nos veem, quando os olhos de ninguém nos veem, quer presentes, quer ausentes, na vida flagrantemente vivida em sua presença,
e constrangida pelo seu amor. E eu acho essa palavra constranger tão extraordinária, porque lá na raiz do grego ela está ligada e vinculada a alguma coisa compulsiva, da natureza de uma diarreia, de uma disenteria, vocês entenderam? Alguém aqui consegue ficar frio em inglês na hora que a bicha bate? O cara vem todo em inglês na rua e comeu um camarão com dendê baiano, reforçou com acarajé e mandou um caruru para dentro. Aí lá vem ele, todo inglês, britânico, na hora que o negócio bate, ele vira baiano na mesma hora. Ele fica mais do que baiano, porque ele não tem nem essa história de meu rei. Ele já diz, rainha, onde é o lugar onde fica o John? Como os ingleses diriam. O Paulo está usando uma imagem assim de natureza visceral para designar o significado de conhecer Jesus no Espírito. Essa coisa que mexe das vísceras para dentro. Tem nada a ver com o corpo de doutrinas que você aprendeu, com a anatomia de Deus que foi desenvolvida, com um retrato aristotélico de como Deus é, nem com as imagens e fabricações e projeções da igreja, nem com as suas fantasias invisíveis, porém idolátricas, de um Cristo produzido e projetado. Isso é conhecê-lo segundo a carne. Isso não gera uma nova criatura. Isso gera um ser religioso, neurótico, paranoico, aflito, medroso, oprimido, com medo de morrer, pedindo a Deus que o abençoe só na terra, que lhe dê a vida mais longa possível, que lhe abençoe com a unção de Matusalém, para viver 900 e tantos anos e ter 480 carros. Aí ele conheceu Jesus segundo a carne ainda. Isso é um Jesus talismã, é um Jesus mágico, o maior dos bruxos. Conhecer a Jesus no Espírito é se saber plantado em Deus, vivendo em Deus, sendo em Deus, de tal modo que você não cultua alguém fora de você. A sua referência interior não está fora. O Pai está nos céus e os céus nunca estiveram tão no coração. Andar e cultuar e conhecer a Jesus do Espírito e ser cabalmente conhecido por Deus é não ter barganhas a fazer, é não chegar com oferendas de produções próprias. É chegar completamente confessante acerca da necessidade absoluta de ser vestido e revestido e absorvido de tal modo que o mortal vá sendo absorvido pela vida todo dia. Conhecer a Jesus segundo a carne pode catapultar para você para prestígios da religião e pode até ser para você um grande negócio. Conhecer a Jesus, todavia, no Espírito, pode levar você para lugares desconhecidos, para situações estranhas e bizarras, porque quem conhece a Jesus também conhece o bizarro. Ele cospe no chão, faz meleira com terra e aplica nos olhos dos caras. Ele é capaz de dar uma cusparada na mão dele e passar na língua dos outros. Ou enfiar o dedo de saliva no ouvido. Quem conhece a Jesus está preparado para tudo. Ele pode resplandecer no Monte da Transfiguração e pode apavorar, chegando como um fantasma, andando por sobre as águas. Mas lá no fundo do ser, quando se instala essa certeza do amor de Deus e de que você é cabalmente conhecido por Deus em Cristo,
A tua alma vai reinterpretando tudo, a calamidade de hoje se transforma na bênção de amanhã, a dor de agora vai se transformar no tesouro de amanhã, a perplexidade de hoje vai virar a realidade mais lógica de amanhã. A incompreensão e o incógnito de hoje vai ser revelado um dia como tendo sido a provisão mais estranha da misericórdia. Se você não conhece Jesus segundo a carne, e sim no Espírito. Se conhece segundo a carne, são 1000 perguntas. Por que Deus me abandonou? Eu dei o dízimo sempre, eu nunca faltei, eu não me ausentei, eu me dei a escola dominical, eu fui superintendente, eu ajudei o pastor, eu aguentei cada coisa. Eu tive um saco maravilhoso, maior do que o de Jó. Só Deus sabe. E agora, por que isso está acontecendo comigo? Esse é o Jesus segundo a carne, que a maioria serve pensando que é Jesus, e não é. É uma projeção, é apenas um ídolo cristão com o qual a gente faz barganha. Eu passei o ano inteiro aqui no Caminho da Graça, tanto pessoalmente quanto na TV, convidando as pessoas para deixarem a Jesus segundo a carne, para abraçarem-no no Espírito como processo de mudança frequente, como arrependimento contínuo, como mutação ininterrupta, sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor, esculpidos por Deus na vida. Ele usa as talhas da dor, do sofrimento, da perplexidade, da incompreensão, da opressão, do entendimento truncado de alguém a teu respeito. Vai usando tudo para ir moldando, mexendo, te esculpindo, te fabricando, fazendo de você uma obra de arte. E você confia nesse amor, porque você sabe que é cabalmente conhecido por Deus, e a única coisa que lhe move é esse amor constrangedor que você não tem nem como explicar. Ele é fruto, todavia, de uma gratidão que se fixou em você como certeza de que das mãos de Deus ninguém pode tirar você, e muito mais que isso, de que você desabrochou numa nova criação. O que passou é uma conversa que o diabo vai ter que se entreter com ela, porque acerca dela está dito por Deus: eu já nem me lembro mais. Aí abre-se um mundo novo. Gênesis, começa a vida. Deus diz: haja luz. Deus diz: sai dos mortos. E Ele nos chama à vida. E o coração movido pelo amor de Deus vai viver num outro espírito. Conhecer a Jesus não segundo a carne, mas segundo o Espírito, é carregar em nós o espírito da misericórdia, da graça, da bondade, do acolhimento e, sobretudo, dessa confiança que não tem perguntas a fazer, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Repita comigo, se quiser, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça eterna do Cordeiro eterno, Jesus, e que o poder, a alegria, o consolo, os dons, a força, a consolação e a esperança no Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. E a Ti, Senhor, com as nossas mãos do corpo, da alma e do espírito, recebe a alegria do nosso aplauso.
Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Worthy is the Lamb. You are holy, holy.